Olá pessoal, satisfação poder estar com todos vocês novamente. Eu sou o Luz, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pilot Shop Sorocaba. Pessoal, nós vamos falar hoje rapidamente a respeito de um dos órgãos de controle, tá? Que é a torre de controle. Existem três órgãos de controle principais, que são torre de controle, tá? O APP, né, que é o controle de aproximação e de saída, e o ACC, que é um centro de controle de área. E hoje nós vamos falar especificamente a respeito de torre de controle, até porque existem muitas dúvidas, né? Para aqueles que não conhecem, aqueles que não são pilotos. A gente ouve muitas vezes as pessoas comentando assim: ah, o avião está indo para Curitiba, está indo para Salvador e está sendo controlado pela torre. Na verdade não é assim, pessoal. Existem, como eu falei agora há pouco, três órgãos de controles e cada órgão é responsável por uma determinada área. Então, só para vocês terem noção, torre de controle controla somente aeroporto, somente aeródromo. Ela controla o quê? Pousos e decolagens e voos de aeronaves numa área delimitada que chama-se ATZ, que é Zona de Tráfego de Aeródromo. Então, tem uma área ali ao redor do aeroporto. Toda aeronave que entra ou sai dali, ela está sob jurisdição da torre de controle, ok? Na verdade, o vídeo que vocês vão ver a seguir, tá? É um vídeo do canal FAB no ar, e vocês vão ver aí com o oficial Ferreira mais detalhes sobre uma torre de controle, tá bom? E cumprimento aqui todo o pessoal da FAB, belo material, um vídeo muito bem produzido, muito bem explicado, tá? Explicativo. Então você aí que é entusiasta de aviação, você que é estudante de aviação, não deixe de assistir esse vídeo que você vai aprender bastante, tá bom? Lembrando que esta apresentação aqui é um oferecimento da Pilot Shop Sorocaba, a Pilot Shop Sorocaba ou Pilot Shop Brasil, tá? É a mesma empresa, a sua loja de aviação na internet. Se você precisa de material didático, dentre outros produtos, você encontra na Pilot Shop Sorocaba. Que outros produtos, por exemplo? Essa camisa aqui que eu estou usando, tá? Camisa de uniforme. Inclusive tem até uma camiseta por baixo, você encontra no site da Pilot Shop Sorocaba. Produto de primeiríssima qualidade, tá bom, pessoal? Por um preço baixo, com ótimas condições de pagamento, tá certo? Eu vou deixar então vocês com o vídeo e a gente volta daqui a pouquinho, tá certo? Até já! Esse é o aeroporto de Congonhas, um dos terminais mais movimentados do país. Diariamente, passam por aqui cerca de 47 mil pessoas, distribuídas em mais de 600 aeronaves que chegam e saem entre as 6 da manhã e as 11 da noite. Para atender a esse fluxo intenso de pousos e decolagens, há sem dúvida um grande número de profissionais atuando em diferentes áreas que se complementam na prestação de serviços aos seus usuários. E é uma dessas frentes de trabalho que você passa a conhecer a partir de agora. Em uma torre, trabalham os profissionais responsáveis pelo controle de aeronaves paradas ou em movimento no solo, de aeronaves pousando ou decolando e de aeronaves em voo nas imediações do aeroporto. Para prestar esse serviço com segurança, a torre também controla a movimentação de veículos e pessoas que realizam vistorias ou outros serviços na pista ou nas vias em que as aeronaves transitam no solo. Essas vias que ligam o pátio à pista são chamadas pistas de táxi, ou em inglês, taxiways. O táxi é o deslocamento que a aeronave realiza entre o pátio e a pista. Da mesma forma que esses veículos e pessoas, um piloto, antes de acionar e movimentar a sua aeronave, precisa de uma autorização da torre de controle. Esse processo é composto de 3 etapas distintas e, em cenários mais complexos, como o de Congonhas, demanda a atuação de um controlador para cada uma delas. A primeira dessas etapas começa quando a aeronave ainda se encontra estacionada. Nela, o piloto solicita à torre a aprovação do seu plano de voo.
O plano de voo é o documento apresentado pelo piloto na Sala de Informações Aeronáuticas do aeroporto e que contém dados como a origem, o destino, a duração, a rota e o nível do voo. De posse dos dados enviados pela Sala de Informações, o controlador da torre avalia a possibilidade de atender o planejamento do piloto conforme as autorizações concedidas anteriormente a outras aeronaves. Como exemplo, usaremos uma aeronave de uma empresa brasileira. Para São Paulo, bom dia, o TAN 3003, ciente da informação Índia para a cópia 280 Curitiba. TAN 3003, Curitiba autorizado nível 280 via Peruísque 66, ponte Upper Alpha 310 DCT Orana. A saída King Sara, curva direita após a decolagem, o controle 1290, transponder 3260, cotejo. Autorizado Curitiba 280 via Upper Whisky 66 após Upper Alpha 310. O diálogo entre pilotos e controladores ocorre por meio de uma linguagem codificada chamada fraseologia de tráfego aéreo. Nela encontramos termos como TAN 3003, que se refere à aeronave que irá realizar o voo número 3003 da TAM, Upper Whisky 66, que se refere à rota de voo identificada pelas letras U e W e o número 66, ou ainda Transponder 3260, que se refere ao código transponder que identifica a aeronave durante o voo. Toda essa interação ocorreu entre o piloto e o controlador da chamada posição autorização de tráfego. Após a aprovação do plano de voo, o piloto deve solicitar autorização para acionar os motores e realizar o deslocamento até a cabeceira da pista. É o controlador da posição solo que irá autorizar o acionamento e rebocamento da aeronave até a posição de início do táxi e, em seguida, orientar o seu deslocamento até o chamado ponto de espera, próximo à cabeceira. Solo São Paulo, bom dia, o TAN 3003 para o pushback acionamento posição no meio. TAN 3003 na posição no meio, está livre acionamento, chame na November, pronto para o táxi. Rio de decolagem, 2025. Chamará na November, ponto para o táxi, TAN 3003. O TAN 3003 para o táxi, muito bom dia, com 170 a bordo, Campinas 1220. TAN 3003, táxi autorizado via Mike, no ponto de espera monitora Torre 27 decimal no 5. Via Mike, ponto de espera 2715, 3003, bom dia. Ao chegar no ponto de espera de novas instruções, o piloto é orientado a chamar o controlador da posição torre, que irá autorizar o seu ingresso na pista e a decolagem. Torre São Paulo, bom dia, TAN 3003. TAN 3003, bom dia, número 3 para decolagem, receba alta e claro. 3003, não se escuta. TAN 3003, 17 direita, decolagem autorizada, 170 graus, 089 após controle 190. Autorizada, decolagem 17 direita, após 290, TAN 3003, bom dia. Assim que o avião decola, é também esse profissional que instrui o piloto a contatar um segundo tipo de órgão de controle, chamado controle de aproximação. Embora o seu nome sugira a orientação do fluxo de aeronaves chegando, esse órgão também controla o fluxo de aeronaves saindo do aeroporto. O controle de aproximação será abordado em nosso próximo programa. Vimos até aqui que a torre de controle organiza o tráfego de aeronaves no solo, pousando e decolando. Mas há também uma porção do espaço pela qual ela é responsável. É o que veremos a seguir. Como vimos no programa anterior, a torre de controle é responsável por uma pequena porção do espaço aéreo em torno do aeroporto. Nessa área conhecida como zona de tráfego de aeródromo, a torre basicamente organiza o fluxo de aeronaves que prosseguem para o pouso. Para isso, são utilizados dois tipos de trajetória de voo bastante específicos: o circuito de tráfego visual e a aproximação final por instrumentos. Como o nome já diz, o circuito de tráfego é o trajeto a ser cumprido por aeronaves voando sob as regras de voo visual.
Já o segmento de aproximação final por instrumentos é utilizado para o sequenciamento de pouso de aeronaves voando sob as regras de voo por instrumentos. Voar sob regras de voo visual significa, basicamente, orientar-se pelo contato visual com o terreno, dependendo minimamente de instrumentos como bússola e altímetro para o complemento da navegação. São regras de um voo visual, por exemplo, o avistamento constante do solo e do espaço ao redor da aeronave. Voar por instrumentos é basear a navegação na leitura dos instrumentos da cabine. São exemplos de regras de um voo por instrumentos o emprego dos equipamentos de bordo necessários ao cumprimento da rota solicitada e o contato via rádio permanente entre pilotos e órgãos de tráfego aéreo. Em complemento, se pode dizer que o circuito de tráfego é um percurso de perfil bem definido e composto de diferentes segmentos nos quais o piloto informa à torre a sua posição. Perna contra o vento, segmento em que a aeronave se desloca no mesmo sentido do pouso e em sentido contrário ao do vento. Perna de través, deslocamento em rumo transversal ao do pouso. Perna do vento, deslocamento em rumo oposto ao do pouso e a favor do vento. Perna base, segmento em que a posição da aeronave serve de base para a reversão do sentido do voo e alinhamento com a pista. E, finalmente, a reta final, segmento em que a aeronave está alinhada para pouso e ajustada a uma trajetória estável de descida. Para organizar o fluxo de aeronaves em voo por instrumentos, são adotadas outras trajetórias balizadas não pelo contato visual com o terreno, mas por sensores na cabine que recebem informações de equipamentos no solo e de satélites sobre sua localização nos planos horizontal e vertical. São as chamadas aproximações por instrumentos. Elas são de vários tipos e o seu grau de precisão varia conforme a combinação dos equipamentos utilizados. Tanto as aeronaves do circuito de tráfego quanto as da aproximação por instrumentos são controladas pela posição torre, ou seja, um mesmo controlador, ciente das aeronaves decolando e pousando, pode intercalar com maior agilidade e segurança os dois fluxos para uma mesma pista. Como exemplo, usaremos uma aeronave de outra empresa brasileira. Torre São Paulo, bom dia, Gol 9241, passando em Serra, Baixada Chocado. Gol 9241, bom dia. Registro no 0 no 7, reporte visual. Ao 0 no 7, vai informação. Pista tá seca. Afirmo, pista seca. Chegou na... Avistou o Gol 9241. Gol 9241, no 7 direita, pouso autorizado, 180 graus, 08 nós. Autorizado pouso no 7 direita, Gol 9241. Ok, dá uma reduzida para 20 nós, para a posição. 32 no meio, ele era manter no 7 direita. Ali mantém no 7 direita, 32 no meio. Libera direita. Chame para ingresso na linha. Direita 29, Gol 9241. Da mesma forma, após deixar a pista de pouso e ingressar nas pistas de táxi, um mesmo controlador, agora o da posição solo, poderá prover com mais eficiência a separação e ordenamento de aeronaves se deslocando ao pátio e de aeronaves seguindo para a decolagem. São Paulo, Gol 9241, pisado na Índia. Então 3212, táxi autorizado via Mike no ponto de espera monitora torre no 27 decimal no 5. Gol 9241, ingresso na linha e mantém o fundo da mesma. Pantanal 4710, táxi autorizado via Mike no ponto de espera monitora torre no 27 decimal no 5. Táxi autorizado 2715, Pantanal 4710. Gol 9241, prossiga o táxi Lima Whisky, posição 19. Lima Whisky no 9, Gol 9241. Por último, o supervisor é um controlador mais experiente, cuja função é monitorar as ações realizadas nas diferentes posições de controle e coordenar e integrar essas ações de maneira a otimizar a eficiência dos serviços prestados. Vimos assim que o serviço da torre de controle se subdivide em diferentes frentes que se complementam.
Um verdadeiro e imprescindível trabalho de equipe que precisa ser muito bem coordenado e conduzido, visando maior fluidez e segurança das operações aéreas nos aeroportos. O grau de complexidade dos serviços prestados por uma torre de controle pode variar conforme as características do aeroporto por ela controlado. Por exemplo, em Brasília, onde as aeronaves pousam e decolam de pistas diferentes, há um controlador designado para as autorizações de pouso em uma pista e outro controlador para as operações de decolagem na outra pista. Os controladores se revezam nas diferentes posições de trabalho, conforme estabelecido pelo supervisor da equipe. Vale notar ainda que nem todo aeroporto possui uma torre de controle. A ativação de uma torre dependerá de critérios como o volume anual de pousos e decolagens e importância estratégica de um determinado local. Nos aeroportos de menor movimento, em que não há torres de controle, estações de telecomunicações aeronáuticas, também conhecidas como rádios, prestam um serviço de informação de voo. E nesses casos, são os próprios pilotos, em coordenação uns com os outros num mesmo canal de comunicação, que decidem os meios de manter as separações previstas e de se ajustarem aos fluxos de saída e chegada de aeronaves. O tráfego aéreo para mim é muito gratificante, né, pela sensação de contribuir um pouquinho para a sociedade, primeiramente pela questão da segurança, né? Realmente primamos muito pela segurança aqui, e depois por ver o aeroporto funcionar, né? Ver as aeronaves decolando e pousando, e a gente tenta ao máximo fazer com que as aeronaves pousem e decolem realmente no horário, para que as pessoas não percam seus compromissos, e a gente faz tudo da maneira mais segura possível. Para mim, ser controladora de tráfego aéreo é uma profissão de muita responsabilidade e também de grande importância para o nosso país. Temos que ter atitudes rápidas, pensamentos rápidos, né? Mas é gratificante no final do dia ver que tudo deu certo, ir para casa sem ter acontecido nada de errado. É aquele sentimento de dever cumprido. Ser controlador de tráfego aéreo, para mim, é contribuir para o desenvolvimento do país, participar da vida das pessoas, estar envolvido no dia a dia de milhões de pessoas que pensam em sair de casa e chegar no seu destino com segurança. E aí que entra o controlador de tráfego aéreo, contribuindo para a segurança desses voos, fazendo com que tudo não seja, na verdade, percebido pela pessoa que está dentro do avião, para que pareça apenas mais uma viagem, mais uma rotina dele. E ser controlador de tráfego aéreo aqui, no Aeroporto Internacional de Congonhas, significa você estar inserido no meio da capital econômica do país, onde tudo acontece, onde é tudo muito dinâmico, onde os voos mudam de uma hora para outra, onde a intensidade de tráfegos pode aumentar repentinamente, onde as condições climáticas podem evoluir de uma condição onde o voo está prosseguindo em condições visuais para uma condição de voo por instrumentos, onde a tensão pode ser elevada dentro da cabine, e aí o controlador de tráfego aéreo da Torre Congonhas tem que intervir e participar junto com o piloto para a segurança dos voos. Ser supervisor de Congonhas, você ter uma equipe onde tem pessoas qualificadas e saber utilizar cada qualidade, cada indivíduo é como se fosse uma ferramenta, e você tem que saber utilizar, colocar essas pessoas no lugar certo na hora certa. Na maioria das vezes, os visitantes que chegam fazem a pergunta básica, né? O que é ser controlador de tráfego aéreo? E eu respondo, o controle de tráfego aéreo é você trabalhar e organizar o fluxo desse tráfego que vocês estão vendo, dentro da área do aeroporto e no espaço aéreo em torno, e esse trabalho a cada dia se renova. Ele é a expectativa de que sempre há algo novo a fazer, num fluxo que ele é inesperado. Nesse momento vocês podem observar ao meu fundo que o fluxo é tranquilo. Isso é uma coisa que você não tem o time para ver, será que agora ou daqui a pouco vai permanecer? Não é assim.
De repente você vai observar que existe uma fila de 6, 7 aeronaves para decolagem e a mesma quantidade para aproximação. É nesse momento que a interferência do controlador de tráfego aéreo é importante para manter a separação de segurança, que é a nossa prioridade. Primeiro, segurança. Segundo, estabelecer fluxo permanente para que diminua as possibilidades que são inúmeras, tanto da demora quanto a uma possível falha dessa separação. Essa é a nossa atenção principal. Vimos que, ao contrário do que muitos imaginavam, a torre de controle é responsável exclusivamente pelas aeronaves no chão, pousando ou decolando. No próximo programa, passaremos a conhecer os órgãos responsáveis pelo controle das aeronaves em voo. Começaremos pelo controle de aproximação, responsável pelo fluxo aéreo em torno dos principais aeroportos. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre a torre de controle, né? Um vídeo muito bacana, muito bem explicado e clareia bastante para quem até então tinha dúvida, né? Então, na próxima próximo vídeo a gente voltará aqui, vamos trazer para vocês sobre controle de aproximação, tá certo? O APP. Então, controle de aproximação de chegada e saída numa respectiva terminal, tá bom? Para você entender um pouco mais. E num outro vídeo a gente vai falar sobre o ACC. Pessoal, vocês que gostaram do vídeo, por gentileza, não deixe de se inscrever no canal, tá? Aperte o sininho, deixe o seu like, para que assim que a gente lançar um novo vídeo, você seja o primeiro a receber o aviso, a notificação, tá certo? Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua atenção, pela sua audiência. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá, pessoal.